Poucas coisas assustam as pessoas tanto quanto estarem sozinhas. A quietude ensurdecedora e assustadora de estar solitário em um lugar onde ninguém saberia que algo aconteceu com você pode te fazer pensar mais de uma vez antes de se afastar das pessoas. Por si só, o isolamento parece horrível, mas para as pessoas que trabalham sozinhas, isso se torna parte do dia a dia. Trabalhadores que atuam por alguns períodos ou a maioria do tempo sozinhos compartilharam suas histórias mais aterrorizantes que eles presenciaram durante seus horários de serviço. E os relatos apresentados nesse vídeo irão te mostrar o quão sortudo você é por talvez trabalhar em um escritório cheio de outros funcionários. Claro, eles podem ser irritantes, mas pelo menos você está entre outras pessoas vivas. Um dos meus primeiros empregos foi no período noturno em um abrigo temporário para moradores de rua. Depois de uma semana no trabalho novo, o pessoal mais velho me falou sobre uma tal de Amanda. Amanda era uma mulher que passava grandes temporadas alojada no abrigo e tinha medo de ficar sozinha pelas ruas da cidade. Depois de passar dias perturbada com o fato de ser abandonada pela própria família, Amanda acabou tirando sua própria vida no banheiro compartilhado do abrigo, o que gerou alvoroço na época. De acordo com meus colegas de trabalho, ela às vezes aparecia à noite, choramingando pelos cômodos, ou em ocasiões muito raras, aparecia no corredor mais próximo do quarto em que costumava ficar. De início, desconfiei da história, pensando que estavam apenas tentando me deixar com medo. Até que, em um dos meus plantões noturnos, cerca de 2 meses depois, eu estava fazendo rondas, enquanto meu parceiro fazia uma pausa. Enquanto verificava se todos os moradores estavam em seus devidos quartos, fui surpreendido por uma garota sentada no canto de um dos corredores, com os braços em volta dos joelhos. A forma como estava encolhida me passou a ideia de que ela estava muito triste. Comecei a me aproximar, porém, nesse momento ouvi um barulho atrás de mim. Olhei para trás, em busca do que tinha feito aquilo, mas não encontrei nada fora do comum. Quando voltei o rosto para o canto em que a garota estava, percebi que ela havia sumido. Quando o outro guarda voltou, contei a ele o que vi, e ele disse: "Até que enfim, você teve seu primeiro encontro com a Amanda." Trabalhei como assistente de necrotério por um tempo e como estudante de medicina pude abrir e estudar os corpos de vítimas de diferentes tipos de homicídios e afins. Todos os corpos eram armazenados em um freezer gigante, enquanto não eram liberados para a funerária. O necrotério do instituto em questão era equipado com um sistema de sensor de movimento dentro da sala de autópsia. Então, se por um acaso alguém ficasse preso lá dentro, o alarme seria ativado e um responsável viria para ajudar. Uma vez, eu estava trabalhando sozinho na sala ao outro lado da sala de autópsia. O legista dava procedimento em seu escritório em uma documentação necessária para liberar o corpo que tínhamos acabado de analisar. Foi quando acabei ouvindo um barulho estranho, mas pensei que era o legista, ou algo parecido, e logo fiquei assustado quando o alarme de detecção de movimento disparou. Naquele momento, a única coisa que pensei foi em ir até a sala de autópsia, abrir a porta para o legista, que com toda certeza estava preso no lugar sozinho. Mas quando eu estava correndo em direção à sala, o legista agarrou meu braço e me disse: "Achei que era você que estava preso naquela sala." Depois de nos encontrarmos, ficamos olhando para a porta vermelha de segurança, escutando os barulhos que permaneciam contínuos, até que ele criou coragem, desligou o alarme e abriu a porta, enquanto eu continuava desesperado, sem saber o que fazer. Afinal,
se nós éramos os únicos na unidade naquele horário, não tinha motivo para os alarmes dispararem. Quando ele abriu a porta, não encontramos nada que pudesse ter ativado o sensor de movimento. Não havia ninguém. Não pelo menos vivo. Apenas um único cadáver no freezer. Por muito tempo fiquei no cargo de zelador noturno de um cinema. Entrava às 4 da manhã e limpava tudo até que as portas se abrissem às 11 da manhã novamente. Para economizar tempo, às vezes eu e meu parceiro de serviço chegávamos na hora em que os últimos filmes estavam terminando e dormíamos em uma das salas vazias, esperando até que todos tivessem saído de suas sessões para que começássemos a limpeza. Nosso procedimento básico era usar aspiradores elétricos para cima e para baixo nos corredores de cada sala, retirando toda a pipoca e lixo que fossem visíveis. Depois, limpávamos as poltronas manualmente, para o caso de ter qualquer coisa grudada ou derramada nelas. Todo esse trabalho era simples, porém muito barulhento, então era normal que passássemos longas horas sem conversar um com o outro, tanto devido ao barulho quanto à distância em que nos encontrávamos. A sensação era de que estávamos sozinhos. É claro que as luzes da sala sempre ficavam acesas para ajudar na limpeza, e geralmente éramos os únicos que sobravam dentro do shopping inteiro. Então, sempre que algo estranho acontecia, acusávamos um ao outro. Dentre todas as regras que seguíamos, havia uma que o não cumprimento era reconhecido como um pecado, por isso todos seguíamos à risca. Ninguém podia ficar na cabine de projeção. Não havia razão para ir até lá. Afinal, não éramos responsáveis por limpá-la. E acima de tudo, todos diziam que era assombrada. Enquanto eu estava em um desses dias de limpeza, me afastei do meu colega de trabalho para limpar a outra extremidade da sala. Comecei a me sentir mal. Parecia que alguém me olhava fixamente. Até que não aguentei mais e saí correndo da sala. Mas para minha surpresa, acabei encontrando meu amigo do lado de fora também. Ele estava assustado, dizendo que estava sendo observado e que havia sentido uma presença ao seu lado. Sem pensar em outra solução, trancamos as portas e avisamos a segurança. Quem quer que estivesse lá, aparentemente, não havia perturbado somente eu. Trabalhei muito tempo durante a noite como operador de controle das câmeras de uma fábrica. Uma noite, por volta das 3 da manhã, vi na câmera que estava apontada para a porta dos fundos que havia alguém parado, imóvel, usando uma máscara estranha, com o rosto voltado para uma das câmeras, como se quisesse que sua presença fosse percebida. Fui até a porta dos fundos, que era trancada com uma chave que só eu tinha, e olhei pelo olho mágico. Porém, não vi ninguém mais lá. Assim que voltei para a sala de controle, vi que a mesma coisa permanecia na tela de transmissão. Ao me virar para pegar o telefone e ligar para a polícia, percebi que quem quer que fosse havia saído de perto das câmeras. Depois que os oficiais da polícia chegaram e analisaram todo o prédio, não encontraram ninguém. Trabalhei em um antigo manicômio, que era anteriormente um hospital na época da Segunda Guerra Mundial. Esse edifício em questão era enorme, com longos corredores e uma arquitetura dos anos 20, que incluía estátuas de anjos e símbolos. Devido a escutar por meio de outras pessoas que o período noturno me traria menos esforços, decidi aceitar o emprego e trabalhava até às 3 da manhã. Geralmente, eu era a última pessoa a sair do prédio. Tranquei minha sala e fui até a saída. Todas as luzes estavam apagadas e o vento soprava forte. De repente, ouvi o som de passos correndo. Então, tudo ficou quieto novamente. Desci as escadas e vi luzes vermelhas piscando do outro lado do corredor escuro, que pararam de piscar assim que as notei. Eu estava muito assustado, então andei o mais rápido possível na direção da saída principal do prédio e chamei por ajuda. Porém, depois de entrar novamente,
No lugar, acompanhado por um guarda, não encontramos nenhum sinal de nada estranho. Até a próxima. Obrigado.